Olá, olá, boa noite, tudo bem? Dia 21 de outubro de 2020, quarta-feira à noite, 20 horas, horas da gente se encontrar com você. Tudo bem com você? Receba o nosso abraço da minha parte e... Olá, boa noite. Nosso abraço, nosso boa noite, mais uma quarta-feira aqui nos encontrando. Muito bom. É isso aí. Então, nós estamos aqui novamente na alegria de nos reencontrarmos. Que bom que você está aí, que bom que nós estamos aqui. Já temos aqui algumas presenças super queridas, como Ana Júlia, Iracema Prachedes, Esther Risuto, que está sempre com a gente, Larde José, Anelma Carneiro, que bom, querida, Ederson Pereira, João Melo, Viviane, Iracema, já falei, Fefe, Gamers, Fofa, olha só, e ainda colocou aqui, oi, mamãe e papai, vou até projetar para vocês verem aqui, ó, a filhinha caçula, olha só como é que ela coloca, Fefe, Gamers, Fofa, oi, mamãe e papai, que legal. E aí vamos lá, né, temos ainda aqui mais um meu amigo Willy Kunz, também está junto, Ana Lúcia, Ivanilde, Catarina, Rosário Barbosa, olha a minha amiga, que legal, Marluz Pereira, Joseane Vieira, Cândida Maria Teixeira. Vamos fazer então agora aqui juntos uma prece, vamos nessa? Deus, Senhor da vida, muito, muito, muito agradecido por mais esta noite, por mais esta oportunidade, por mais esta bênção. Que estejamos sob os eflúvios do bem, nos rondando a todos nós, de tal maneira que as melhores sintonias, melhores percepções nos fortaleçam o ânimo e a alma, que sejamos felizes, estejamos felizes e façamos felizes tudo em nosso derredor, que assim seja. Então é isso, aqui nós estamos. Vamos hoje ter aqui, mais uma vez, um temazinho bem interessante que já está aí aparecendo, né? Relações transparentes. É possível? O que você acha? É possível? Eu vou contar aqui uma coisa que não sei se é transparente, se é opaco, se é translúcido, mas vai lá. Eu estava concluindo o meu curso de engenharia civil e ali naquela alegria, já chegando no último ano, e eu dizia, nossa, eu vou poder usar um anel de engenheiro. Esse sonho eu não tive no último ano de engenharia, mas desde o começo eu gostaria muito de ter aquele anel, né? Afinal de contas, já pensou, você vai passando assim, a pessoa olha para o seu dedo, olha, aquele é um engenheiro. E aí eu vivia louco para usar o meu anel de engenheiro. E chegou o dia da formatura, chegou a festa de formatura, e aí os meus pais me deram o quê de presente? Um anel de formatura de engenharia. Nossa, mas a alegria, eu acho que eu tive mais alegria por ganhar o anel e poder colocá-lo no dedo do que necessariamente me formar. Me formar àquela altura era só um complemento, e o anel é que era a essência. Ah, vocês não acreditam, usei aquele anel durante 2 semanas. Eu não tirava o anel nem para tomar banho, nem nada. O anel era tudo. Aí, olha que descoberta eu faço. Tinha saído de moda usar anel de formatura. Nossa, que tristeza que me deu aquilo. Então, de repente, o meu sonho se desvaneceu, porque eu troquei a engenharia pelo anel. Então, na hora que eu perdi a aparência, né, aquela resplandecência do meu anel, parecia que eu tinha perdido o meu curso, né? Então, o meu anel, que era transparente, porque ele transparecia a minha alegria, a minha conclusão de curso e tudo, Lu, de repente o meu anel perdeu o brilho, perdeu a cor, e eu tirei e guardei, e honestamente, nem sei se esse anel existe, honestamente, porque uma época dessa eu procurei e não encontrei. Então, eu não sei se nas minhas mudanças de casa, se eu perdi ou não, mas eu continuei engenheiro, né? E aí, o que é que acontece, né? Como engenheiro, eu não fui engenheiro prático durante muito tempo, aí hoje em dia as pessoas me perguntam, você é formado em quê? Eu digo, olha, eu sou formado em engenharia civil, mas você exerce? Não. Ou seja, hoje a minha transparência é a ausência do anel e praticamente viver da engenharia somente como uma base que eu tive para muitos raciocínios.
Onde é que isto entra no contexto? Eu não tenho a menor ideia. Por quê? Porque Lu diz assim, olha, a gente vai fazer um bate-papo, mas você se prepare. Eu digo, bom, estou preparado, só não sei como. A minha relação com o meu anel foi transparente, tão transparente que ofuscou-se. Mas eu não sei de que relações ela quer falar. Vamos lá, meu anjo, é com você. Vamos lá. Relações, né? Todas as relações aqui pedem transparência. Será que isso é possível? Por que disso agora? Estamos vivendo aí a época de candidaturas, eleições, e estamos todos os dias lidando com o discurso do candidato transparente, pessoas transparentes que querem exercer uma determinada função. E muitos de nós, nas nossas relações, pedimos transparência do outro. Mas será que a gente realmente está atento a essa palavra, transparência, a tudo que ela aborda? E será que a gente realmente quer lidar com essa visão da transparência? Será que é possível? Alguém já colocou ali no chat que vamos ser seres mais transparentes. Então, vamos lá pensar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar com a história do final, mas vamos lá com ela. No livro A Viagem do Elefante, de José Saramago, tem uma passagem, a história trata de o rei de Portugal, que iria dar um presente para o imperador de Áustria, isso é em 1500, mais ou menos, não me recordo a data, mas ele resolveu que ele iria dar um elefante para o rei de Áustria. E eles empreenderam uma viagem, o rei, a rainha de Portugal e o séquito ali, várias pessoas engajadas nessa viagem a levar o elefante até a Áustria. Só que o elefante é um animal que nem era das pairagens portuguesas, que dirá da Áustria, né, que é frio. E foi uma grande viagem que mobilizou muitas pessoas e muitas situações. Quando o rei de Áustria sabia que, aliás, era o imperador, ele sabia que ele iria ganhar o elefante, mas ele mandou todo o exército dele para receber o elefante na fronteira ali do país dele, para receber aquela comitiva do rei de Portugal. E quando a comitiva portuguesa chega na fronteira, todos sabiam que iriam entregar o elefante, e a comitiva da Áustria também sabia que ia receber. Era um presente, aquilo já estava acordado, o presente estava acordado, era um hábito. E o que é que aconteceu? Os austríacos disseram, o que é que você vem entregar? E os portugueses, ora, viemos entregar o presente, o elefante. Então, digam vocês que querem entregar o elefante. E eles disseram, pois então, nós queremos entregar o elefante. Eles disseram, então agora que vocês dizem que querem entregar, nós então podemos dizer, agora queremos receber. Então receberam o elefante e aconteceu o restante da história. O livro todo é sobre essa entrega, essa possibilidade dessa entrega e essa possibilidade desse recebimento. E José Saramago fala muito bem sobre isso ao longo do livro, e não vou dar spoilers aqui, mas recomendo. E como a gente trata dessa verdade do que eu quero entregar, do que o outro sabe que eu vou entregar, mas diz, entregue-me, e a gente cria questões e celeumas em volta disso. O livro inteiro é em volta dessa celeuma, do que eu quero entregar e do que o outro vai receber, e ele precisa dizer, eu recebo. Então, será que a gente realmente está pronto para lidar com essa celeuma? Aliás, a celeuma a gente faz, né? Mas a gente está pronto para lidar com essa verdade? O que você quer dizer quando você diz assim, eu quero uma relação transparente? Então, Jacó, será que essa transparência é em relação ao que eu faço para você ou o que você faz para mim? Quando você veio aqui hoje à noite em busca dessa transparência, dessa possibilidade, você pensava que eu iria lhe entregar. Nossa, nós realmente precisamos de transparência para vivermos melhor, mais tranquilamente. No mundo da política, é possível que a gente precise, sim, dessa transparência. Mas vamos seguindo aqui no nosso mundo das relações, que não são essas políticas e até são aí, como trata a viagem do elefante.
Imagine, Jacó, que a gente tem uma saboneteira e quando a gente compra uma saboneteira, a gente sabe para que ela se aplica. E a gente vai usar ali da forma que for, vai lavar, vai colocar sabonete, e quando a gente enjoa do uso dela ou ela quebra, a gente descarta, né? Mas a gente sabe exatamente o que esperar. E às vezes a gente tem alguma criatividade com isso. Então, é uma relação minha com um objeto que me serve de uma determinada maneira. Ele é claro ali para mim no que ele está se servindo. Só que com as pessoas não é necessariamente assim, porque às vezes a gente acha que a gente quer a pessoa para uma determinada coisa, ou a gente diz que quer para uma coisa, mas, na verdade, ela é de uma outra forma. Lacan, um psicanalista pós-freudiano, ele diz que toda demanda é uma demanda de amor. E aí outra psicanalista pontua lá na frente que muitas vezes um amor mal resolvido, que a gente não sabe dizer o que quer e o outro não sabe o que pedir da gente. Sempre que a gente, e você sabe bem disso, sempre que a gente se relaciona com o outro, na verdade, não é bem o outro, é com a representação dele, é com o que ele me serve, é o outro como objeto. E não é um objeto que eu vou aqui bater, usar e jogar fora, não. Mas é sim uma relação de como esse outro me serve, e eu vou me relacionar muitas vezes com as características que eu acredito que esse outro tem. E é isso que eu busco nesse outro, esse objeto, esse servir, esse uso que eu posso fazer dele. Só que nem sempre a gente está preparado para essa verdade, para essa clareza do objeto ou essa transparência dele. Então, quando você veio aqui hoje, você sabia o que é que você queria da saboneteira aqui, da live de hoje? Qual uso você iria fazer disso? Será que é só para responder ao que, hoje eu vou assistir isso porque realmente aquela pessoa precisa ser mais clara comigo, ela precisa ser mais transparente? Foi isso que você veio buscar? Será que é assim que você vai sair daqui? Vamos lá. Quando eu era criança, eu tinha um primo que ele tinha deficiência mental e ele tinha muita dificuldade em lidar com as demais pessoas. Hoje eu sei que ele tinha muitas características do que é o Asperger, que hoje está no espectro autista, e onde é uma pessoa com as características muito claras e fortes de não conseguir lidar com os símbolos e não conseguir lidar com os símbolos. Então, é tudo muito claro. Uma câmera é uma câmera, não vai ter... Se eu estou com uma câmera, não quer dizer que eu tenho dinheiro para comprar essa câmera e isso diz que eu estou num certo status. Não, a câmera é a câmera e isso mesmo. E meu primo, Edson, ele um dia, conversando com a outra tia minha, ele disse, nossa, mas seu cabelo é muito feio. Seu cabelo parece de bruxa. E então ele levou uma surra, ficou de castigo e foi bastante difícil. Quem nunca passou por isso? Você já deve ter passado. E a gente não está preparado para lidar com aquela clareza, com aquela transparência de uma criança que todos sabiam. Era uma criança que tinha alguma dificuldade. Teve algum problema aí? Não, né? Tá tudo certo. E passamos por isso, por esse lado dessa clareza, dessa transparência, que a gente diz que quer, mas será que quer? Quando a gente tem crianças pequenas em casa, ou convive, como eu vi a cena de Edson, mesmo uma criança com dificuldades, e tantas outras crianças, quando a criança é muito clara e muito crua no que ela diz, isso constrange bastante os adultos. E a criança diz uma verdade como, mas eu não queria uma planta de presente de aniversário, eu queria uma boneca. E a mãe faz, filha, agradeça, você tem que ser educadinha. E a criança, não, mas o que é que eu vou fazer com a planta? E não vou questionar aí os valores que pode passar por isso, mas a gente tá preparado para lidar com essa clareza, com essa verdade que uma criança de 5 anos pode colocar dizendo que não quer uma planta como presente de aniversário, mas a gente quer exigir isso dos outros, né?
Alguma coisa, Jacó? Não, tá ótimo. Então, estou revivendo minha infância aqui. Pois é, um dos primeiros aspectos é essa transparência infantil, né? As crianças são transparentes e muitos pais não conseguem lidar com isso, com o que a criança diz. Uma vez eu estava fazendo maquiagem para ir para uma festa e minha filha, Sofia, disse: "Nossa, mãe, sua maquiagem está linda." Pouco tempo depois, Giorgio chegou e disse: "Nossa, mãe, levou um murro, bateu o olho na porta, eles deveriam ter uns 7 anos de idade." E o que para um estava bem, para o outro não. E ele falou daquilo da forma quase Asperger, mais clara impossível. Nós não estamos acostumados. E, geralmente, quando o outro vem com essa transparência, a sensação que temos é de muita frustração e queremos dizer: não, você está errado no seu julgamento. E a gente devolve o julgamento para o outro. Então, quando a gente lida com transparência, é muito importante lembrar de que o que o outro vai ver, será que é o mesmo que eu estou mostrando? E como a gente vai lidar com isso. Quer colocar alguma coisa, Jacó? Não, eu estou me divertindo aqui e aprendendo. Quantas vezes a gente não já passou pela situação de a comida tá ruim, tá com sal, tá sem sal, genros muito ousados que chegam na casa da sogra se achando e vão e dizem: "Nossa, sogra, essa comida tá sem sal", e foi a sogra quem fez. Ou então, essa roupa não ficou bem em você. Esse vaso de flores, essas flores já estão um pouco murchas, tá bom de trocar, a maquiagem não ficou boa, e por aí vai. São uma série de afirmações que passam pelo corriqueiro do dia a dia e que alguns podem estar dizendo assim: "Ah, Lucila, mas não é dessa transparência que eu falo, é de outra transparência." Então, qual outra transparência seria, se não a relação aqui no dia a dia, na rotina, de pegarmos esses pequenos pedaços do dia, que é quem compõe o nosso dia, para podermos organizar esse sentido de clareza e de transparência que a gente quer do outro. Porque o que é que acontece? Quando a gente pede transparência, a gente quer que o outro seja transparente com a gente, que ele diga ali tudo o que ele deseja em relação a gente. Mas, Jacó, o detalhe é que a gente quer que ele diga do jeito que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir que a maquiagem está feia, ou que a comida está ruim, ou poderia estar melhor. Vamos riscar aí o sentido de que, mas temos que agradecer pela comida, temos que agradecer porque temos roupas. Aqui, eu já coloquei, é um espaço do sem julgamento, observação para poder acolher. Porque quando a gente julga e condena já de cara, sem ter a percepção do contexto, a gente rejeita a imagem que o outro traz para a gente e perde a oportunidade de aprender com a experiência. Então, quando o outro chega com essa verdade, a gente não quer ouvir. A gente quer ouvir: sua roupa está apertada, está pulando gordura por todos os lados, mas está linda, está tudo bem se você escolheu ela. É o seu gosto, está tudo certo. A gente quer lidar com isso, mas a gente não consegue. Tem outra transparência que incomoda muito, que é a transparência dos rancorosos. A gente não quer lidar com ela. A gente quer lidar com a transparência dos amigos que chegam e dizem: "Nossa, o corte ficou ruim, mas vai melhorar, o cabelo vai crescer, você vai ficar bem." Mas o rancoroso, ele chega para a gente e diz: "Mas você nem é essa Coca-Cola toda, você nem é tudo isso, sua experiência nem é tão boa, você nem é tudo isso." E a gente se prende a que essa pessoa é maquiavélica, que essa pessoa é rancorosa, que ela deu troco, e a gente não aprende a oportunidade, a gente não retém a oportunidade de aprender com o que ela trouxe ali para a gente. E o que ela me disse? Isso faz diferença? Isso me toca particularmente em alguma coisa? Ou é só uma projeção dela, da imagem que ela tem de mim, e ela quis aqui marcar uma diferença bem grande entre eu e ela? E ela trouxe isso. Então, nós não queremos lidar com a transparência dos rancorosos, queremos lidar com a transparência dos amigos. Também não queremos lidar com a transparência infantil ou do Asperger, que diz:
Mas para que tanta celeuma, para que tanta enrolação? Diga o que você quer e pronto. E aí a gente pode fazer um exercício e pensar na transparência dos políticos. O que é que a gente espera na transparência dos políticos? O que é que você espera, Jacó? Eu não vou nem responder objetivamente, eu vou entrar no contexto, né? Teve até aqui uma pessoa que colocou aqui, né, para nós mulheres, a pessoa dizer, você está mais gorda hoje, e isso é terrível. E o problema é que, de alguma forma, você já até colocou, né, a gente não gosta muito desse tipo de transparência. E no campo da política, qual é a transparência? Que o político ele seja, de fato, 100% honesto. Se ele for 100% honesto, a gente, em vez de aceitar, a gente vai ficar ainda mais agressivo contra, porque se ele disser, olha, eu, na realidade, não vou fazer isso. Eu me lembro que dessas épocas políticas assim, um candidato falou algo do tipo assim, votar aquele ou nesse, é melhor votar em mim, porque eu vou roubar menos do que eles. Isso é transparência, mas até que ponto eu vou aceitar esse argumento? Primeiro, ele está invalidando outros e depois está me dizendo eu sou transparente porque eu vou ser desonesto, mas vou ser menos do que eles. De uma certa forma, convenhamos, a gente espera que a classe política ela lide com menos desvios. Mas, na realidade, a gente não quer menos desvios, porque quando ele diz, olha, eu vou lidar com menos desvios, a gente diz, não, mas não é isso, eu quero você sem nenhum desvio. Na realidade, a gente quer que o outro seja perfeito. Essa é a grande dificuldade da transparência. Pior ainda, não é só que ele seja perfeito, é que ele seja perfeito dentro da minha referência. E a minha referência tem que ser uma perfeição que me agrade sempre. Então, dessa forma, fica, de fato, complicado a gente entender. Então, o que é que eu espero? O exercício é só o que você espera, sem finalizações. É isso aí. E o que é que você espera? Transparência dos filhos. E a gente pode pensar, um filho transparente, o que é que a gente espera que ele diga para a gente? Nossa, mãe, você é perfeita, maravilhosa, você deixa fazer tudo o que eu quero, você é incrível. É assim que a gente espera a transparência dele? Geralmente é, mas não é isso que é funcional. Então, já dá para ver que, às vezes, a transparência, embora ela seja um conceito que ele traz uma grandeza, não sei se é esse o nome, mas, na verdade, talvez ele nem seja ponto-chave, ponto necessário. É importante a gente saber o que a gente quer do outro. Vamos para o próximo. Cônjuges, namorados, parceiros. O que é que a gente pensa como transparência dessa pessoa? O que é? Que ele diga tudo para a gente, que ela diga tudo nos mínimos detalhes. Será que é isso que vai fazer diferença? Quando foi que você deixou de ser transparente e que isso nem foi tão bom? Não ser transparente nem foi tão bom. É um exercício, eu não tenho todas as respostas, quem já acompanha aqui já sabe. São respostas que vamos encontrando também. Os nossos amigos, a gente espera, quando a gente faz uma bobagem, a gente espera que ele diga, nossa, você acabou comigo, me deu uma rasteira, mas você é massa e eu vou continuar do seu lado. É isso que a gente espera? Não, a gente espera que ele diga, pô, nem vou lembrar, isso aí foi um deslize, tá tudo bem, tudo certo, vou seguir adiante. Os funcionários, o que é que você espera de clareza do seu funcionário? Nossa, esse aqui é o melhor emprego do mundo. Eu não sei como eu vivi até hoje sem isso, porque é isso, na verdade, quem paga as minhas contas. E se eu pudesse, eu passaria aqui o resto da minha vida, porque aqui é o meu ideal. Será que é isso? Talvez seja, talvez não, né? E o patrão? O que é que o funcionário deseja do patrão? Deseja dizer, nossa, você é o melhor funcionário do mundo, sem você eu estaria perdido, você é quem salva a minha empresa? Não. A gente sabe que existe aí, como existe o contrato social que rege tacitamente as regras do Estado, sociedade, existe um acordo velado aí entre as pessoas, onde a gente diz mais ou menos o que é conveniente. E nessa situação de transparência, muitas vezes é preciso que a gente diga
o que atende à necessidade, sem necessariamente incorrer a falsidade. Mas eu não preciso todos os dias dizer, nossa, funcionário, você é assim, ou nossa, patrão, você é daquele jeito, e cair nos pequenos rancores, no apontar o outro, naquilo que ele não atende à minha necessidade. E aí, uma boa saída para isso, o que é que seria? É a gente dar espaço para esse outro. Olha, a Esther Risuto colocou aqui, ó. A minha filha de 15 anos é tão transparente que dói. Tão transparente, pois é, Esther. Já sabemos da situação, né? É assim mesmo. Muitas vezes não queremos essa situação de transparência. Então, nem sempre a transparência ela é tão bem-vinda. Vou contar aqui uma história. Há muito, muito tempo, lá nas Arábias, quando a verdade ainda estava chegando ao mundo, contaram para ela que existia o palácio mais bonito do mundo. E ela quis ir conhecer o palácio e fez uma longa viagem. Quando ela chegou lá no palácio, ela bateu na porta e ela vinha quase sem roupa, vinha também um pouco suja e até mal cheirosa, porque tinha andado muito para chegar no palácio. E quando bateu a porta, abriu o emissário e disse, sim, que desejas? Ela disse, eu sou a verdade. Tá, e o que queres? Eu vim conhecer o palácio. Disseram que é o palácio mais bonito do mundo. E eu vim conhecer cada canto. E eu vou ser imparcial, vou dizer cada defeito, cada falha. Vou ser nua e crua. E o emissário disse, tudo bem, e o que mais você quer? Eu quero falar com... Fugiu o nome, mas enfim, quero falar com o sultão. E o emissário fechou a porta, correu as escadas e subiu. Sultão, tem lá embaixo uma mulher, diz que é a verdade, e ela diz que é nua e crua, vai dizer todos os defeitos e vai ser imparcial. E o sultão disse, o quê? A verdade no meu palácio, dizendo todos os defeitos? Não preciso da verdade dela, eu já tenho a minha, eu já sou nu e cru com todos os defeitos daqui. Diz a ela que não, que vai embora, que eu já tenho a minha verdade e eu sei o que eu preciso. E ele desceu e falou para a verdade. Ela ficou muito triste e tudo bem, voltou para casa. E no caminho resolveu que iria tomar um banho, iria se arrumar, e quando estava se arrumando, colocou véu, transparências, colocou uma túnica bela, encobriu um pouco o rosto, parecendo até com as máscaras que usamos hoje, colocou aquele véu ali mostrando só um não sei quê dos olhos, e passou um belo perfume, chegou, viajou cuidadosamente. Quando chegou novamente ao palácio, bateu a porta, e quando o emissário abriu a porta e disse, quem é? Quando viu aquela bela imagem, aquela bela figura toda ornamentada, cheirosa, ele ficou assim até meio inebriado. E ela disse, sou eu. E ele, o que você quer? Bem, eu quero, você sabe, eu quero... Aí ele, tudo bem. Bateu a porta e subiu. E falou ao sultão, sultão, tem uma pessoa aí. E quem é ela? Nossa, você sabe? E o sultão disse, não, tudo bem, mande ela entrar. E voltou o emissário, abriu a porta e disse, nossa, nem sabemos quem você é, mas pode entrar. E ela entrou e deu de cara com o sultão. E o sultão disse, mas quem és mesmo? E ela disse, eu sou o Conto e vim para conhecer o seu palácio. E foi dessa forma, dizem, que a verdade chegou ao coração dos humanos. Então, muitas vezes, a verdade ela vem um pouquinho aí com essas nuances de verdade, de o que é verdade, de um pouquinho de menos nua e menos crua, e mais de... Mas o que você quer? É o presente? É o elefante? Tudo bem, vamos lhe dar o elefante. Vamos fazer aqui um pouco de maquiagem. E não se trata de falsidade. Nós estamos aqui no mundo social, sabemos, as mulheres principalmente, e todos nós, quem está com a roupa aí, que escolheu qual roupa sair
agora menos, mas escolheu qual roupa combina, camisa com calça, vestido com maquiagem, sabe que estamos aqui um pouco nesse mundo, não de maquiagem, mas de trazer um pouco do trato social, de trazer um pouco de, não a gentileza, mas de mais humanização para as relações, um pouco mais de possibilidade, um pouco menos de apontar o dedo para o outro dentro da ferida do outro, porque o outro já sabe das suas feridas. Então, alguma pontuação, Jacó? Não, tá indo tudo bem. O que fazer para a gente ter boas saídas para isso, né? Então, como disse Lacan, eu falei lá no começo que toda demanda é uma demanda de amor. Quando eu peço do outro um pouco de verdade, quando eu peço do outro transparência, na verdade eu estou dizendo a ele, olha, tem cuidado comigo, eu gosto tanto de você que eu gostaria de manter essa relação. Então, vamos ter um pouquinho de trato social, vamos ter mais cuidado com como nos relacionamos, para que essa relação siga um pouquinho. Isso é em qualquer das relações. E uma boa forma, existe uma técnica trazida por Marshall Rosenberg, na verdade é um corpo filosófico quase, que é da comunicação não violenta, onde Marshall percebeu que as relações eram muito pautadas no apontar o que o outro faz de equivocado comigo. E aí ele trouxe uma forma de pensar onde, antes de eu dizer o que o outro fez, eu coloco: eu estou me sentindo dessa forma. Por exemplo, o sultão poderia ter dito: estou me sentindo invadido. Você vir até o meu palácio dizer das verdades que eu já sei? Eu não preciso disso. Então, por favor, verdade, vá embora. Então, muitas vezes, o que a gente precisa não é a transparência do outro, é dizer: nesse aspecto, eu gostaria que você fizesse isso comigo. Se nós mantivermos esse acordo, talvez a nossa relação perdure. Então, ser claro, Jacó, com as relações, embora isso não seja fácil e seja do dia a dia, da rotina, mas em vez de pedir transparência do outro, a gente deixar para o outro o que é que a gente deseja dele. Nas relações de pai e filho, um pai diz: estou cansado de você não arrumar o quarto. Na verdade, ele está dizendo ali: eu gostaria de manter a casa arrumada, porque arruma a sua cama para ajudar na organização da casa, e assim por diante. Porque a gente quer transparência para quê? Para eu ser atendido na minha necessidade. Mas a gente também pergunta para o outro como a gente atende a necessidade dele, como a gente é transparente para ele. Então, Jacó, quer falar alguma coisa? Só pontuar aqui que Jerônimo, ele colocou antes o seguinte: o verdadeiro amigo é aquele que diz a verdade, mesmo sendo essa verdade não nos agradando. Todavia, cabemos aceitar para aprender com essa verdade. E logo depois ele acrescentou: existe ainda a omissão da verdade para não perdermos o amigo. Ou seja, de uma certa forma, ele está fazendo essa consideração em cima do que é ser transparente e até que ponto isto é aplicável no nosso dia a dia. Quando você agora insertou a postura da cultura da não violência, aí realmente ela dá o grande contraponto que é de se esperar num debate desse assunto, na minha forma de ver, porque a questão nem sempre é dizer ou não dizer, é como dizer ou por que não dizer. Porque uma verdade dita de forma imprópria, às vezes ela é mais inconveniente do que uma mentira. E vice-versa, uma mentira também inventada onde não cabe, ela toma uma dimensão muito grave e às vezes pode destruir não só um relacionamento, mas uma vida, né? Então, o aspecto da não violência, ele, para mim, ele é muito mais amplo do que necessariamente você não agredir com a sua transparência, mas como você fazer a transparência ser produtiva. Eu acredito que é nessa direção que você está indo, não é isso? Estamos indo sim, né? Embora essa clareza muitas vezes seja uma forma de se relacionar. E aí quem tem contato com alguém que é Asperger sabe como as relações são
nuas, cruas e transparentes. E eles dizem, sem simbologia, sem voltas, ou como a gente diz aqui, sem arrudeio, sem celeumas, o que ele pensa. Então, ele não vai maquiar a história para não desagradar. Ele diz de forma clara, objetiva e direta o que ele pensa, o que ele sente, o que ele vê. E isso muitas vezes é desconfortável e desconfortante. Deixa eu só pedir desculpas aqui a vocês que devem estar ouvindo de alguma forma um alarme. É na casa aqui do vizinho e não temos como abafar esse som. Espero que o microfone aqui esteja abafando o máximo. Mas é uma campainha aqui, um alarme que está disparando e acredito que eles daqui a pouco vão ter que ajustar, tá bom? Então, desculpem, não é aqui em casa, é na vizinhança. Então, uma grande marca desse discurso da transparência é que o que a gente, na verdade, quer dizer quando a gente pede transparência do outro é a gente diz assim, nossa, eu acho que eu sou importante para você, então cuida lá para que que esse relacionamento não se desfaça, que isso não fique solto, porque trazendo aí as leis sistêmicas, todos que estão no sistema merecem, todos pertencem e todos querem ser vistos e eles trabalham para isso. É um trabalho psíquico, fazer parte, ser visto pelo outro. E como disse Lacan, toda demanda é uma demanda de amor. Eu quero ser visto pelo outro, quero ser falado, lembrado. Às vezes é mesmo por uma situação desconfortável, como os Aspergers geralmente são diretos, objetivos e claros. Mas também é uma forma de se relacionar. E aí, por que isso acontece? Você até já colocou uma coisa, né? Queremos o outro perfeito. Da mesma forma que a gente tem um ideal de eu e a gente tem um ideal do outro. E a gente criou com isso o mito das relações perfeitas. Como se o outro sendo transparente comigo, isso vai trazer uma relação perfeita. Mas, como dizem os jovens, hashtag só que não funciona, né? Então, por que eu quero uma relação perfeita? Porque eu sabendo que você é assim, eu já vou saber me relacionar. Por exemplo, alguém Asperger ou meu primo Edson lá da infância. Todo mundo diz, mas você já sabe como ele é, então não se exponha a isso, não se sujeite, até tem isso, né? Não se sujeite a isso, não se exponha, porque você já sabe como o outro é. Mas por quê? Porque estamos limitados pelo mito das relações perfeitas. Só que não, o outro ele vai se colocar para mim da maneira como bem entende a ele. E mesmo que eu saiba como o outro possa agir, estamos todos os dias aprendendo a nos relacionar. Mesmo hoje aqui, eu e Jacó, nessa quarta-feira, já estamos há alguns dias aqui, cada dia é um novo dia, cada dia é um novo encontro, e cada dia aprendemos mais um pouco. Então, mesmo que eu diga, seja transparente, você quer que eu fale mais direcionada para o microfone, e é esse o seu desejo, a sua necessidade? E ele diz, sim, só que muitas vezes isso está implícito no discurso, e ele pode dizer assim, nossa, estou cansado de você estar afastada de mim aqui na câmera. E aí eu digo, mas o que é que você quer? Quer que eu me direcione melhor? Então, mesmo que eu saiba o que ele quer, toda quarta-feira é um encontro, toda quarta-feira é uma nova possibilidade do que nasce aqui nesse espaço de relação, e é assim que nós convivemos, no espaço de relação. Outra coisa é trazer a clareza de que o que eu quero, transparência do outro, é para eu ser atendido. Então, trazendo a lei do equilíbrio, do dar e receber, percebido por Bert Hellinger, a gente pode trazer aqui. E como eu disponibilizo essa transparência para o outro? Será que eu disponibilizo o tanto que eu estou exigindo dele, ou eu estou apenas fazendo uma solicitação? Porque eu quero que o outro seja como eu penso que é o perfeito, e não como é o possível para ele. A gente também tem a ideia, falamos disso, do mito de controle, que se nós pensamos que se controlarmos tudo,
vamos dar conta de saber atender e realizar tudo. Não. Então, temos o mito das relações perfeitas e o mito de que eu tendo controle, sabendo como o outro é, eu vou saber me relacionar com ele. Só que hoje eu posso estar mais nervosa, posso estar com os hormônios aflorados e me relacionar de uma maneira diferente. Então, de que adianta essa transparência do outro? Alguma situação? Não, somente mandar aqui um abraço para o nosso amigo Aloísio Silva, que é psicanalista lá do Espírito Santo, né? Nós estivemos ainda há pouquinho com ele numa outra live. Também chegou aqui a nossa amiga Ivete Schiano também, né? Mandando um abraço. A nossa Fefe tá mandando brasa aqui com todo mundo, mandando alô lá, respondendo, recebendo. Para quem não sabe, Fefe, a nossa Fernanda, tem 7 anos, e ela é quem está ali administrando esse chat aqui do YouTube. Ivanice está lembrando que o problema nosso é que muitas vezes ainda temos muitos melindres, né? Já o Jerônimo lembra de que, com o tempo, a gente termina aprendendo com a vida e a aceitar um pouco melhor as verdades, né? Então, é só para pontuar mesmo essas pessoas que estão chegando, né? Nós esperamos demais do outro. Isso foi quem disse, foi a Ana Lúcia, né? E aí Fefe está colocando aqui, e o alarme voltou porque eu estou do lado do estúdio. É até um português assim bem interessante, de alfabetização. Né? Mas que bom, né? O empenho dela em comunicar, né? Eu, particularmente, sou super bobão, né? Filho é um negócio sério. Que coisa linda, eu acho tão lindo estar escrito desse jeito. Espero que vocês compreendam. Fefe está ali na maior alegria, porque está se comunicando aqui com você, comigo, com Lu. E Lu vai aqui no tema. Vamos lá, Lu, por favor. Vamos. Então, Jerônimo que colocou aí que esperamos a perfeição do outro, é exatamente o que a gente falou antes. Temos um ideal de eu, que é um ideal, uma imagem de eu perfeito, né, para me projetar para o outro, e esperamos essa perfeição do outro também, o ideal do outro perfeito, para que a gente consiga se relacionar. É como se quando a gente chega na prateleira do supermercado e tem ali vários rótulos, então a gente sabe que a gente vai pegar aquele rótulo, aquele produto, vai levar para casa e vai saber utilizar, como a saboneteira lá do início do processo, porque aquele produto está ali com todas as indicações no rótulo. Só que com pessoas, por mais que eu tenha clareza de quem ele é, mais que eu tenha transparência e não clareza, de quem o outro todos os dias nasce um